Olá, tudo bem? Espero que sim. Fique em casa, tá? Bom, gente, nós vamos dar continuidade ao nosso conteúdo e o assunto que nós vamos trabalhar a partir desse momento é sobre a diáspora africana, tá? É um tema muito recorrente, né? Até porque esse evento ele vai atingir até os dias atuais, trazendo consequências terríveis para a vida do povo africano, que acabam sofrendo por conta de toda a atividade que foi desenvolvida lá pelos europeus. E essas raízes históricas, né, permeiam ainda a mentalidade de muitas pessoas relacionado à questão do povo africano. Primeira coisa que a gente precisa compreender é que quando a gente trata de África, eu não estou falando de um país, mas de um continente com vários países, e dentro desses países existe uma diversidade de culturas, línguas, dialetos, e respeitando cada um dentro de suas características, a gente consegue perceber que trata-se de algo realmente grandioso, né? Esse processo de espalhamento que vai se dar dos povos africanos, isso que quer dizer diáspora, né? Espalhamento, vai se dar justamente do desenvolvimento da atividade do tráfico negreiro, que vai ser iniciado no século XIV, século XV, lá no continente africano. A África é o berço da humanidade, né? E quando a gente fala de África como berço da humanidade, eu falo de sua importância, da contribuição, né? De sua importância cultural e econômica até os dias de hoje. Quando os portugueses, no processo de expansão marítima, inicia esse avanço ao Oceano Atlântico, a primeira cidade que eles vão aportar é justamente na cidade de Ceuta, uma cidade no continente africano, no norte da África, em 1415. E ali inicia esse processo de trocas e exploração. Para que vocês percebam essa diversidade, quando os portugueses chegam lá, a parte norte da África já estava integrada à civilização islâmica. Significa dizer que a população desse continente, boa parte dessa população já pertencia ao islamismo. Para que vocês percebam essa diversidade, eu vou citar alguns povos que vocês vão encontrar nesse continente. A parte norte, por exemplo, nós teremos os descendentes dos berberes e árabes. No sul do deserto do Saara, né, muitos também já eram convertidos ao islamismo, né? Você vai encontrar os Axantes, os Yorubais, os Dinkas, os Adalis, os Somalis. Na parte central da África, a gente vai encontrar os Bantus, os Fantis, os Bakongos e os Bosquimanos. Então, é fácil, né, a gente conseguir identificar com clareza a respeito dessa grande diversidade. Um outro tópico que a gente precisa tocar é sobre a questão do processo de escravidão. Alguns tendem a dizer que a escravidão já existia na África. Realmente a escravidão já existia, mas esse processo de escravidão era um processo cultural, né? E ele vai ser modificado depois do ingresso dos europeus nesse continente. Então, algo que era cultural muda o seu sentido e passa a ter um caráter comercial apenas. E isso vai trazer mudanças gritantes dentro desse continente. Quais eram os tipos de escravidão que existia dentro do continente? Era comum
a prática da escravidão, por exemplo, que é o que a gente chama de escravidão por guerra, né? Então, a tribo vencedora escravizava os guerreiros da tribo que foi vencida. Mas esses guerreiros eram incorporados à tribo vencedora, podendo até casar-se, por exemplo. Uma outra forma de escravidão era a questão da escravidão por dívida, né? Então, alguém que devia muito e não tinha como pagar, ela pagava justamente servindo a essa pessoa a quem ela devia, né? Pagando então com a sua força de trabalho. Mas ela era também incorporada a essa tribo. Uma outra forma que a gente pode citar era a questão de punição por crimes graves. Então, alguém cometia algum tipo de crime e ela era também considerada um escravo, mas não nesse processo, nesse caráter econômico que vai ser introduzido pelos europeus, tá? Porque o tipo de escravidão que os europeus vão introduzir na África vai trazer um total desequilíbrio social, cultural e econômico a essas sociedades, ok? Bom, a escravidão introduzida pelos europeus vai mudar todo o sentido. Para vocês terem ideia, alguns grupos vão passar a fazer guerra não como uma tradição cultural, né? Existia um momento para as guerras, mas com o único objetivo de capturar os prisioneiros, né? Que eram aqueles que perdiam, apenas com o objetivo de capturá-los e vendê-los. Bom, como é que se dava esse processo, né? Primeiro, eles conheciam muito bem, tinham contato com essas tribos, né? Faziam amizade com os chefes dessas tribos, os sobas, e assim eles seriam os responsáveis por intermediar esse processo de captura das tribos consideradas inimigas ou não, né? Há algo importante quando a gente fala sobre essa questão da diversidade, porque era preferência dos senhores na compra de africanos de diversas etnias, porque era uma estratégia de impedir que esses africanos conseguissem se organizar, se reunir e assim dificultava a integração desses povos e assim também seria muito mais difícil eles conseguirem resistir a esse processo de escravidão. Então, como eles não conheciam, né, o colega ao lado, o irmão ao lado, por ser de uma cultura diferente, de uma tribo diferente, a comunicação, de certa forma, era impedida, existia essa barreira, e os senhores preferiam que fosse dessa forma, né? Então você vai ter uma diversidade muito grande de escravizados africanos aqui no Brasil, né, com diversas etnias como uma estratégia para impedir-los que eles se organizassem e resistissem à escravidão. Depois que eles eram capturados, eles eram trocados, né, como mercadorias em portos, né? Geralmente eram trocados por fumo, por cachaça, por armas, né? E então eles eram levados em grandes navios, eram chamados de tumbeiros, né? Porque tumbeiros vem da palavra tumba e acreditava-se que esse era o destino, né, dos pobres africanos, que boa parte, na verdade, acabava falecendo. A viagem, dependendo do local, ela poderia durar de 2 a 3 meses. As condições eram terríveis, né? Porque eles ficavam na parte baixa do navio. Então era o local úmido, fétido, né? Com quase nenhuma alimentação e quase nenhuma água também, né? Os porões eles eram lotados porque o objetivo era quanto maior a quantidade de mercadoria, né, de
peça, assim era chamado escravo, maior seria a lucratividade, né? Então, o valor da venda era muito alto. Vender um escravo era uma atividade, o tráfico em si era uma atividade muito lucrativa. Bom, durante a viagem, né, 20% geralmente não resistia àquelas condições, desde a captura até durante esse processo aí de transporte, né? Quando chegavam ao seu local de destino, eles eram vendidos nos mercados como animais, né? E ao chegar ao seu local de destino, durante o percurso de 6 meses, cerca de 40% falecia, né? Então, era realmente uma atividade muito lucrativa, mas que gerou consequências nefastas, né? Alguns historiadores chamam de genocídio africano. Bom, aqui no caso do Brasil, você vai ter a utilização inicialmente da mão de obra indígena, né? Mas com o passar do tempo, a mão de obra africana vai substituí-los e eles vão ser, na sua grande maioria, utilizados praticamente em todas as atividades manuais, né, aqui no Brasil. Você vai ter a presença da mão de obra africana, principalmente na economia açucareira, aqui no Nordeste, no século XVII. No século XVIII, você vai ter a utilização da mão de obra africana na mineração e no século XIX, principalmente na produção de café. Para que vocês percebam a distribuição de africanos desembarcados aqui na América, 38% dos que eram trazidos vinham para aqui para o Brasil. 17% era para a América Espanhola, 17% para as Antilhas Francesas, 17% para as Antilhas Britânicas, apenas 5% para as Antilhas Holandesas e Dinamarquesas e 6% para os Estados Unidos. Então, o grosso da mão de obra vai ser justamente para aqui para o Brasil. Bom, com o passar do tempo, a mão de obra nativa aqui do Brasil, que era a indígena, ela foi, com o tempo, sendo substituída pela mão de obra escrava africana. Alguns historiadores vão citar alguns fatores que vão determinar essa substituição, tá? Primeiro que os indígenas eles acabam morrendo em grande quantidade devido ao contato com o branco europeu, né? Por conta do contágio de doenças que até então não eram conhecidas aqui no Brasil. Um outro fator é a questão de que muitos acabavam morrendo também durante o processo de luta e resistência, né? Durante o período de guerras também. Agora tem um fator interessante que é a questão da própria proteção da igreja indígena, né? A igreja católica, na figura dos jesuítas, dos padres jesuítas, eles passam a defender os indígenas, né? Impedindo assim que eles fossem, de certa forma, escravizados. O mesmo não vai acontecer com o africano, pelo contrário, o africano vai ser visto não como gente, não será considerado gente. E na época dizia-se que não tinha alma, né? O negro. E por isso, por não ser gente, podia sim ser escravizado. Bom, esses homens quando vêm para cá, eles saem do continente africano e vão direto para alguns portos, principalmente em Salvador, Recife e Rio de Janeiro. Quem era esse pessoal que vinha para cá? Bom, aqui para a Bahia, você vai ter a presença forte dos sudaneses, né? Eles vinham trazidos principalmente da Nigéria, do Daomé, da Costa do Marfim. No caso de Pernambuco, Minas Gerais e Rio de Janeiro, o grupo que vinha para cá era principalmente dos bantus, né?
eles eram capturados vindo do Congo, de Angola e também de Moçambique. O fato deles virem para cá não significa dizer que eles aceitaram a escravidão com facilidade, não. É preciso ficar bem claro que muitos desses homens e mulheres que vieram forçados, né, para aqui, para o continente da América, mas também foram destinados para a Europa, eles tinham uma vida normal em seu país de origem, né? Muitos eram reis e rainhas, com famílias e com profissão. Então a gente está falando de um sequestro grandioso que ocorreu durante esse período que se inicia aí no século, mais ou menos no início do século XVI, tá? Quais eram as formas de resistir, né? Primeiro que existia dificuldade, como eu falei, porque eles eram ajuntados justamente grupos de pessoas de etnias e de línguas diferentes. Isso acabava dificultando, né, esse agrupamento aí, essa unidade para tentar resistir ao processo de escravidão. Mas com o tempo, eles vão se percebendo, né, nesse cenário de igualdade, né, igualdade no sentido de estar na mesma condição de escravo. Então, muitos acabavam resistindo, tentando matar feitores, quebrando as ferramentas, né? Alguns vão cometer o suicídio, muitas mulheres vão praticar o aborto, porque era também comum o estupro dessas mulheres, não só aqui no Brasil, mas aflorava um desejo muito grande na questão do estupro, o desejo sexual por essas mulheres aqui. Não só aqui, mas em qualquer região para onde essa população era levada. O africano escravizado, ele era utilizado em praticamente em todas as atividades manuais, né? Praticamente tudo. E muitos deles vinham com trabalhos específicos, né? Porque era uma mão de obra especializada. Costuma-se dizer que muitos, quando vieram para cá, quem vai introduzir, por exemplo, o trabalho da metalurgia, né? Que não era algo comum aqui no Brasil. Você vai ter africanos escravizados na carpintaria, nas sapatarias, nos trabalhos manuais de um modo geral. Inclusive, mulheres eram utilizadas como amas de leite. Compreendam a gravidade disso. As sinhais, as mulheres brancas, para que os seios não caíssem, elas acabavam dando os seus filhos para serem amamentados pelas escravas, né, que tinham recentemente parido. Uma outra forma de resistência que a gente precisa citar é a questão dos quilombos, né? O que eram esses quilombos? Os quilombos eram agrupamentos, né, comunidades formadas principalmente por escravos que fugiam, escravos livres, brancos, pobres, também indígenas, né? Eram comunidades autossuficientes, então ali o que eles precisavam era produzido nesse lugar. O quilombo mais famoso foi o Quilombo de Palmares, né? Ele ficava localizado onde hoje está o estado de Alagoas. Acredita-se que chegou a abrigar cerca de 20 mil escravos fugidos. O primeiro líder que a gente tem dados da época, líder do Quilombo de Palmares, era o Ganga Zumba, né? O quilombo ele conseguiu resistir por muitos anos, cerca de 70 anos, várias empreitadas que foram feitas para tentar descobrir, mas eles estavam em um local muito bem organizado. E durante esses 70 anos, chegou um momento que o Ganga Zumba ele entra em acordo com o governo do estado de Alagoas, especificamente em 1678, para que se acabassem essas guerras. Acredita-se que provavelmente ele vai entrar nesse acordo, porque provavelmente ele deve ter perdido filhos, netos, né, parentes que foram capturados.
Mas essa questão do acordo vai fazer com que ocorresse uma divisão dentro de Palmares e alguns dissidentes vão envenenar o Gangazumba e justamente porque não era a favor desse acordo. Tinham medo, na verdade, da perca, né, da perda da liberdade, de tudo que eles tinham construído ao longo desses mais de 70 anos, né? No acordo, o Gangazumba pedia que fosse garantida a liberdade aos negros que nascerem em Palmares e que também eles tivessem direito às terras do norte do Alagoas. Mas como infelizmente ele foi envenenado, esse acordo ele não vai vigorar, né? O próximo líder será o Zumbi de Palmares. Olha o Zumbi. Bom, Zumbi passou a ser o novo líder, né? Mas, infelizmente, houve uma expedição liderada pelo Domingos Jorge Velho em 1694 que conseguiu finalmente destruir o quilombo de Palmares. O Zumbi ele foge, mas depois ele é capturado e morto no dia 20 de novembro de 1695. E é justamente nessa data que se comemora o Dia da Consciência Negra. Viva Zumbi, viva a África!